Olá, aluno! Alô, galera do Torne-se um Programador! Vamos para mais uma aula. Meu nome é Danilo e eu vou ser seu professor para guiar você, então, na aula de hoje, falando sobre o assunto construindo uma API e hoje, em especial, falando sobre segurança. A nossa aula de número 59, que é a continuação dessa aula sobre construindo uma API. Muito bom, pessoal! Nas aulas anteriores, a gente falou o quê? A gente criou, então, uma tabela no banco de dados, que é a tabela de usuários. A gente fez, então, os modelos com TDD. Criamos ali os controllers para ter os acessos aos usuários, utilizando o nosso CRUD, né? E utilizando o REST API, ok? A gente viu também alguns verbos como o GET, como o PUT, como o POST, como o DELETE, como o PET, e viu também o Options, né? Então a gente viu todos esses métodos aqui do nosso HTTP, tá legal? Outra coisa que a gente viu também foi os status de 200, status de 401, status de 400, status de 204 e assim vai. Então a gente viu ali muitas funções do nosso HTTP, tá legal? E outra coisa que a gente fez de legal, a gente verificou o nosso cross-domain, tá? Então também fizemos isso. Na aula de hoje, gente, a gente vai falar sobre Security Token, né? Sobre segurança, como fazer ali um Authenticity Token, perfeito? Então a gente vai utilizar um token de verificação, né, de segurança para fazer com que a nossa API se torne então uma API mais segura, tá legal? Bora começar a aula. Muito bom, pessoal. Então, falando de segurança, né? Authenticity Token, que é o tipo de segurança que a gente vai utilizar para a nossa API, tá? A gente tem então lá o nosso REST Client, né? Advanced REST Client, que a gente está utilizando para fazer então os testes em cima da nossa API, né? A gente criou, gente, lá no nosso banco de dados, uma tabelinha chamada usuários, né? E essa tabelinha usuários, ela simplesmente começou a servir para a gente todos os recursos que a gente precisa da nossa API para que funcione então essa interação entre o REST Client ou o nosso teste ou o nosso browser através do nosso servidor e através da nossa aplicação MVC, né, que é o nosso Model View Controller, perfeito? Então tudo isso a gente já fez. Agora como que a gente vai fazer então uma segurança? Porque tudo que a gente fez hoje está liberado, né? Então eu posso simplesmente clicar em enviar aqui e fazer com um post, por exemplo, e criar um dado no banco de dados. Eu posso clicar aqui em enviar e fazer uma atualização, apagar algum dado, porém eu não tenho nenhuma segurança. E isso daí, quando eu libero para a internet, principalmente quando eu defino lá o meu cross-domain como asterisco, né? Falando que todo mundo pode acessar essa API, eu tenho um grande problema de segurança, tá? Então eu vou mostrar para vocês hoje um dos níveis de segurança que você pode colocar em cima da sua API, evitando então que aconteça ali uma invasão, que aconteça dados perdidos sem que você queira, tá legal? Legal, pessoal, então muito bom, pessoal. Então o que a gente vai fazer? Utilizar o sistema de Authenticity Token para que a gente possa fazer essa segurança, tá? Como que funciona o sistema de Authenticity Token? A primeira coisa que vai acontecer é o quê? Toda vez que alguém for fazer alguma alteração na nossa API, for fazer um post, for fazer um put, for fazer um patch ou um delete, o que vai acontecer? Todos esses métodos aqui, esses verbos, você precisa falar que ele precisa mandar o token de autenticação, tá? Você precisa falar que o seu usuário ou o seu aplicativo ou quem estiver utilizando a sua API precisa trafegar um token de segurança, tá? Então como que a gente vai fazer? A primeira vez que eu vou tentar acessar, imagina que eu estou tentando fazer aqui um post, ok? E eu cliquei aqui no meu REST Client tentando fazer um post enviando os dados para minha internet enviando os dados para o meu servidor, esses dados chegando até o meu controller, tá? Quando esses dados chegar no meu controller, o que vai acontecer? Eu preciso verificar se eu mandei o meu token, tá? Se eu mandei o meu token, eu deixo ele acessar o meu modelo e deixo ele acessar o meu banco de dados, ok? Retornando os dados então em cadeia, tá? Indo para minha view,
e a minha view retornando para o meu servidor, que retorna para a internet, retorna para o meu REST client, tá? Se eu tenho o token. Se eu não tenho o token, o que tem que acontecer? Do meu controller, diretamente eu retorno para o meu servidor, que vai retornar para o meu internet. Na realidade, do meu controller, eu já retorno lá para a minha view, que vai retornar para o meu servidor, que vai retornar para a minha internet o status de 401, falando que eu não tenho autorização para acessar essa informação, porque eu não mandei o token, tá? Então é assim que a gente vai fazer a nossa validação. Toda vez que alguém fizer um request para o nosso controller, a gente precisa mandar um token primeiro, tá? E como recuperar esse token? Se a gente precisa mandar, como que a gente faz então para pegar esse token para enviar? A gente vai utilizar o verbo HTTP chamado head, ok? E nesse verbo HTTP chamado head, a gente vai fazer um request lá para o nosso servidor, e aí vai falar para esse servidor, ó servidor, vai lá no controller e gera um token para mim. E aí o que esse controller vai fazer? Ele vai lá no meu banco de dados, no meu modelo e no banco de dados, tá? E a gente vai criar um modelo novo chamado token, né? E aí desse modelo, ele vai acessar lá no nosso banco de dados, a tabelinha de token, vai gerar um token para mim, deixar esse token como válido, respondendo para o meu modo, para o meu controller, para a minha view, para o meu servidor, para a minha internet e lá para o meu REST client falando, olha, este aqui é o token que está autorizado, ok? Beleza, uma vez com o token autorizado, o que eu faço? Eu mando de volta nos meus headers, ok? Mando de volta nos meus headers esse token. Então eu vou fazer um post dessa vez, enviando o token no meu header. Quando eu envio o token no meu header, eu vou enviar as informações que eu quero de post. Essas informações que eu quero de post vai vir junto no meu header. Aqui no meu controller, eu vou fazer a verificação se no meu header tem o token. E se tem o token, eu vou lá no meu banco de dados e vou validar se esse token existe. Se esse token existir, aí eu retorno OK para o meu controller e autorizo ele a fazer então a consulta no banco de dados, ou o delete no banco de dados, ou o update no banco de dados, ok? Então é basicamente esse o plano. A gente vai ter que fazer então um request, chamando lá o verbo header, para que esse header retorne o token para a gente. Uma vez com o token em mãos, a gente vai mandar então no nosso post, no nosso put, no nosso patch, no nosso delete, o token de volta, e lá no nosso controller a gente vai fazer uma verificação para ver se esse token existe, ok? Tá, muito bom. E aí para aumentar o nível de segurança, o que a gente pode fazer? Uma vez eu já verifiquei se o token existe, eu deleto o token do banco de dados e autorizo a informação e retorno de volta, tá? Quando eu faço isso, o que vai acontecer? Eu deixo esse cliente aqui, ó, ter acesso somente uma vez à minha API com aquele token, ok? Então, eu mando o token, esse token é verificado se é válido. Se ele é válido, eu falo que ele é ok, excluo do banco de dados e aí eu autorizo. Na próxima vez que ele enviar com o mesmo token, o que vai acontecer? Esse token não vai ser mais válido, ele vai voltar lá o 401 e eu vou ter que bater no meu header de novo, ok? Então o que isso vai me obrigar? Toda vez que eu precisar fazer essas operações, eu vou precisar então dar um request do meu token e depois dar um push do meu token, tá legal? Então essa é a forma como eu vou colocar uma segurança bem hard mesmo, uma segurança que eu tenho que só tenho uma autorização, tá? Uma coisa que eu posso fazer também é, ao invés de apagar esse token aqui no meu admin, toda vez que eu fizer um request, eu posso também deixar esse token dentro de uma área administrativa do meu CMS, tá? E aí esse token eu posso falar assim, ó, agora eu deixo esse token ativo, agora eu vou apagar esse token, agora eu vou fazer um novo token, tá? Então eu posso fazer isso para evitar que ele fique fazendo request de header e request de post, request de header e request de post. Então eu tenho ali essa opção que eu posso fazer um pouco mais para frente, tá legal? Mas na aula de hoje a gente vai fazer uma segurança bem forte, uma segurança que vai permitir somente um acesso por token, tá legal? Bom pessoal, muito bem. Para ficar mais fácil, agora a gente vai lá para o computador, onde a gente vai fazer todo esse plano que a gente viu aqui na lousa, tá legal? Vejo vocês lá no computador. Muito bom pessoal, de volta no computador. Então agora a gente vai lá para a nossa aula de número 59, né? Então falando sobre segurança da nossa API, tá? Lembrando, se em algum momento você não conseguiu entender, vocês podem ali agendar a aula particular, somente R$50 no site do Torne-se um Programador. Você terá acesso ali a 1 hora aula comigo, onde eu vou poder esclarecer todas as suas dúvidas e você vai conseguir seguir em frente, tá legal?
Muito bom, pessoal. Indo lá para o nosso programa, já deixei tudo aberto aqui para vocês e vou rodar as duas coisas que a gente sempre faz toda vez que a gente vai fazer a nossa alteração do nosso CMS, né? Primeiramente, eu vou rodar ali o nosso JS-Hint para verificar se a sintaxe do JavaScript está ok, tá? A segunda parte eu vou rodar o nosso teste para verificar se os nossos testes também estão funcionando corretamente. Tá legal, tá tudo funcionando bonitinho, beleza. Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa então criar uma base de dados para armazenar os nossos tokens, tá? E além disso, a gente também precisa de alguma forma de gerar esse token. Como que a gente pode gerar então esse token para fazer então essa verificação? Existem várias maneiras. Eu vou utilizar uma maneira pronta, que é uma maneira utilizando então algo da internet, que é um nomezinho chamado GUID, tá? Em toda programação, em todo código de programação, você consegue esse nome chamado GUID, tá? Esse GUID é um hash, é um número gerado através então da hora, do minuto, do segundo, do país aonde você está. Então é um número, é um hash gerado bem seguro, tá? Então a gente vai utilizar esse GUID para ser o nosso Authenticity Token, tá legal? Perfeito. Como a gente vai instalar então o GUID? A primeira coisa que a gente vai fazer então é fazer uma busca no Google chamado Node.js new GUID. Se eu tivesse em qualquer outra linguagem, eu colocaria então o nome da linguagem, tá? No nosso caso a gente está usando o Node.js, que é o JavaScript, ok? E aí ele vai aparecer pra gente aqui um NPM, um pacote de instalação, tá? E esse pacote de instalação ali é básico, se chama GUID, ok? Então a gente vai utilizar esse GUID aqui e vai fazer os testes. Primeira coisa que eu vou fazer então é abrir aqui o nosso pacote, que é o gerenciador de pacotes. Vou colocar aqui o nome GUID, ok? O GUID para que a gente possa fazer a instalação. E depois disso eu vou fazer aqui um npm install. Feito isso, ele vai instalar o nosso pacote. Agora a gente precisa saber se o GUID está funcionando ou não, né? O que eu posso fazer? Um teste simples no meu app, tá? O que eu vou fazer então aqui? Eu vou fazer um require do meu GUID e vou colocar aqui ó, como GUID. E vou colocar o meu require também como GUID, ok? Perfeito. E agora eu vou dar um console.log desse meu GUID gerado. Vou ver aqui na documentação, ele fala que é só usar esse how aqui para gerar um GUID, tá? Então eu vou fazer exatamente isso. Prontinho. Agora eu vou rodar lá o meu npm start, ele vai rodar o GUID para mim. Deixa eu ver, ele deu aqui algum erro, falando que eu não tenho consolo. Eu coloquei errado aqui, né? É console. Tá legal. Vou rodar aqui de novo. Tá aí, ó. Ele gerou um GUID para mim. Agora eu vou rodar de novo. Notem que ele gerou um GUID diferente, tá vendo? Então ele gera um GUID para cada token, tá? Perfeito. Então a gente pode utilizar essa classe para gerar os nossos GUIDs e para gerar então o que a gente precisa para a nossa aplicação, tá legal? Perfeito. Uma outra coisa que a gente precisa então é ter uma base de dados para armazenar esses tokens, tá? Então eu vou abrir aqui o meu SQL Workbench. Lá na nossa tabela de usuários, né? Então aqui a gente tem o nosso CMS. E aí dentro do nosso CMS, a gente tem a nossa tabelinha de usuários. E eu vou criar uma nova tabela aqui. Essa minha tabela eu vou chamar de token, tá? E essa tabela, o que eu vou ter nela? Um ID simplesmente, que é o ID do token, que é a minha chave primária. E ela vai ser auto-incremente, tá? Eu quero que ela, toda vez que eu insira algum dado, ele auto-incremente mais um, tá? E eu vou colocar aqui um dado que é o token em si, então token. E esse token eu vou colocar aqui um varchar de 255 caracteres, tá? Para ficar aí um varchar bem grande para caber o meu token e ser o suficiente para mim, tá? Perfeito. Salvei aqui, ele vai criar a minha tabela. Criada a minha tabela uma vez, agora essa é a tabela que eu vou ficar gerenciando os tokens que eu preciso, tá? Vou dar um go back aqui e posso fechar esse dado aqui. Então eu já tenho a minha tabelinha. Se eu clicar com direito aqui e mandar selecionar as minhas linhas, eu tenho ali uma tabela, perfeito? Muito bom. Então se eu já tenho uma tabela, eu posso fechar aqui o SQL Workbench. Agora o próximo passo que eu tenho que fazer é criar esse modelo, que é o modelo de token, tá? Legal. Para criar esse modelo de token, como a gente está trabalhando com TDD, eu vou criar então um teste simples para esse modelo de token, tá? Então eu vou abrir aqui minha pasta, vou duplicar essa linha e vou criar aqui o meu token, tá? Token. Nota que eu estou copiando aqui o dado de usuário, tá? Então se eu estou copiando o dado de usuário, eu vou pegar aqui todo aquele lixo que eu fiz de usuário, eu simplesmente agora vou mudar para colocar como token, tá? E aí eu vou usar aqui alguns métodos simples aqui só para validar esse meu modelo.
Então, ó, o modelo de token com o atributo, então ele precisa aqui ter o ID, tá? Então eu vou falar aqui que o ID precisa ser válido, então eu vou ter que ter aqui um token, vou ter que ter a minha classe token, vou ter que ter aqui então o ID, eu quero que o meu ID exista, tá? Outra coisa que precisa ser válido é o token, tá? Então vou colocar aqui, ó, token precisa ser válido, então token, e aí uso token.token, né, que é o meu token, o valor do meu token. Ele precisa ser válido. O resto eu não preciso porque eu só tenho esses dois atributos para minha classe, ok? Perfeito. Agora eu preciso fazer o teste de salvar um novo token. Então eu vou colocar dessa forma aqui, criando uma nova instância de token, e o token que eu quero, eu simplesmente coloco aqui. A outra coisa que eu quero, então, é utilizar o guide, né? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou simplesmente, ao invés de criar um novo token, setar um novo token, a única coisa que eu vou fazer é o seguinte, ó. Eu vou criar a minha nova instância do meu token e vou colocar assim, ó, ponto criar, ok? Então, new token criar, tá? Então, eu tenho um método criar que vai ter um retorno. Esse retorno, se ele vir um erro diferente de falso, quer dizer que está tudo certo, tá? E aí, a outra coisa que ele tem que vir então aqui, ó, é o meu token, tá? Então, token, show de ponto not, be branco, ok? O meu token tem que retornar alguma coisa e ele não pode ser branco. Vamos deixar dessa forma. E a gente vai fazer o teste em cima do salvar, tá? Vou apagar todos esses dados aqui. Vou deixar só o salvar para que a gente possa então guiar ali o nosso desenvolvimento, guiar a linha de raciocínio. Quando eu for rodar esse teste vai falhar simplesmente porque eu não tenho nenhum token cadastrado, nenhum modelo cadastrado na realidade. Então quando eu rodar, vocês vão ver que ele vai falhar diretamente. E justamente nesse código falando que eu não tenho, então, o meu token, né? O módulo token. Então agora eu vou criar o meu modelo token. Vou duplicar desse meu modelo aqui. Peraí, deixa eu corrigir, porque eu deletei. Git status. Git checkout. Quando eu deleto alguma coisa assim sem querer, gente, se você tem um código versionado, é só você dar um checkout daquilo que você acabou de deletar, ok? É para isso que serve o Git, tá legal? Voltando aqui no meu código, então, vou dar aqui um find reviral, vou pegar esse meu código, duplicar, e vou colocar aqui como token, tá? Perfeito. Agora eu tenho aqui o meu modelo de token que eu vou configurar aqui, token, e eu tenho então o meu ID e o meu token diretamente, tá? Aqui eu vou colocar como token, que é o dado que eu estou passando no meu construtor. E aqui, na minha criação, eu só tenho ID e token. Perfeito. Muito bom. Então tá aí os meus dois dados. E aqui eu tenho então o meu criar, né? Como é que eu coloquei lá no meu teste? Foi como criar. Ok. Então eu tenho aqui criar o token. E aqui eu vou ter um callback, obviamente, que eu vou precisar então verificar o meu dado. Eu não tenho verificação para ver se eu tenho um dado ou não, tá? E no meu caso aqui eu só tenho um insert, tá? Eu vou fazer um insert diretamente para que ele possa então incluir esse token lá no meu banco de dados. Então insert into token, que é igual à tabela que eu coloquei lá no meu banco de dados, o valor de token, eu vou colocar então o valor do meu guide, né? Então o que eu vou fazer? Aquele código lá do guide que eu achei pela internet. Então vou pegar esse código aqui e vou colocar diretamente no meu value aqui. Muito bom. Perfeito. Então aqui eu já tenho meu código de insert. Aqui eu não preciso verificar se o ID está preenchido nem nada, porque eu sempre vou incluir nesse meu criar, tá? Então eu tenho meu DB, que eu vou fazer então uma criação desse token. E depois que eu criei esse token, eu vou simplesmente retornar esse token dentro desse meu callback, tá legal? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar isso aqui numa variável chamada token também, e eu vou jogar essa variável aqui diretamente. Deixa eu refatorar aqui, vou colocar a variável aqui diretamente, token é igual ao guide gerado, tá? Aqui vai dar problema na hora de eu gerar o guide, por isso eu vou ter que fazer um require do meu token, né? Então eu vou fazer da mesma maneira que eu tinha feito aqui, ó.
Voltando lá. Então, o require do meu token. Muito bom. Agora eu já tenho o require do meu token. Eu vou gerar aqui o meu token. Vou fazer o insert do meu token. Se deu tudo certo, se deu erro, eu vou retornar a mensagem do erro. Se deu tudo certo, o erro falso e o meu token, eu vou retornar o token gerado diretamente. Tá? Perfeito. Então é isso que eu quero. O meu criar já está prontinho. Posso apagar esses outros métodos aqui que eu não vou utilizar por enquanto. E o que eu retorno aqui é a minha classe token. Ok? Então eu tenho aqui o meu criar, tenho os meus dados aqui do token funcionando. E agora eu vou rodar o meu teste para ver o que vai acontecer. Deixa eu rodar aqui o meu teste. Perfeito. Rodando o teste, ele tentou criar aqui o meu token, deu um erro. Vamos ver o que é que está acontecendo aqui. Ó. Ele falou que o meu token não está definido, né? Então faltou ali eu fazer algum require do jeito correto lá no meu teste, porque aqui eu estou exportando o meu token e aqui eu já tenho a minha classe token também. Então lá no meu teste deve estar faltando alguma coisa. Aqui no meu teste eu estou utilizando a classe usuário que está errado, né? O nome aqui tem que ser token, que é o require que eu estou fazendo. Vou rodar de novo o meu teste. Perfeito. Deu outro erro, agora vamos ver o que é que está acontecendo aqui. Ele está falando que o meu usuário delete, está dando um erro aqui no meu usuário delete, mas ele está dando um conflito. E aqui, atributo token is not defined. Tá. E aí vamos ver o porquê que ele está dando que o ID não está definido. Vamos olhar aqui também. Opa. Aqui. Lembrando, gente, aqui a gente já fez nesse delete de options, agora a gente está aqui no token de segurança, né? Então, mexendo aqui na nossa ferramenta do Trello. Eu esqueci de mostrar isso para vocês, agora também já está aí. Tá, legal. Então vamos ver aqui o que está faltando. Eu estou tentando criar o token aqui, eu tenho meu ID, então crio uma nova instância de token, tá? Do app model. Então é no meu model que está dando erro, eu vou olhar no meu model para olhar o que é que está acontecendo no meu token. Então, na linha 5. Linha 5, ele está falando que token não existe, obviamente, porque eu não coloquei aqui no meu construtor a palavra correta, ok? Então, mais uma vez, corrigido, rodando meu teste de novo. Perfeito, agora o teste está passando e ele está gerando o token para mim. Se a gente olhar lá no SQL Workbench, a gente vai ver que ele gerou o token, tá? Então, vamos dar um select aqui na nossa tabela de token e ver o que aconteceu. Ó, tá lá. Então, um token gerado, vou rodar o meu código de novo. Vou ver aqui de novamente, outro token gerado. Agora ele deu erro em outro teste aqui, porque provavelmente ele está dando ali um falso positivo, ele está tendo conflito nesse teste de usuário, tá? Então, deixa eu dar uma olhada aqui no meu put, nome atualizado. Vou rodar o teste de novo aqui. Nome atualizado por patch. Ele está dando conflito nesse teste aqui. A gente vai arrumar ali um pouco mais para frente. Deixa esse teste dando conflito por enquanto, porque a intenção desse teste que a gente está fazendo é verificar o nosso token de autenticação. Então, esse é um monte de token que eu gerei baseado no meu teste, tá? E ele está funcionando bonitinho para mim. Agora, uma coisa que eu tenho que fazer é testar para ver se eu consigo retornar esse token, né? Então, uma coisa é ter o token, outra coisa é ver se o token está válido, ok? Então, como é que a gente faz? Vamos criar um método para verificar se esse token é válido, tá? Então, a gente vai criar um método aqui. E esse método pode ser um método estático, tá? Um método de classe. E esse método eu vou colocar o nome como verifica. Então, deixa eu olhar como que... assim. Verifica token, ok? Igual a function. E aí o que eu vou fazer aqui, eu vou passar o meu callback e vou passar o meu token, ok? Então, o meu token e o meu callback para eu fazer ali o meu select, tá? Vou pegar esses dados aqui, vou colocar aqui e vou fazer a verificação então para ver se esse token existe. O que eu tenho que fazer? No meu SQL, colocar um select asterisco from token, que é a minha tabela, where token é igual ao valor do meu token que eu passei por parâmetro, ok? Então eu estou fazendo aqui uma query
para buscar o meu token lá no banco de dados, tá? Se eu olhar aqui no meu banco de dados e fizer a mesma coisa, where token é igual a um token que eu peguei aqui, ó, ele vai me retornar somente um token, tá? Então é exatamente isso que eu estou fazendo aqui no meu código, dando um select de token where o token que eu estou selecionando que eu passei por parâmetro. No meu callback eu vou retornar se deu tudo certo aqui e se deu erro, eu também retorno se deu erro, tá? Então tá, o que eu tenho que verificar aqui é a quantidade de linhas agora, se ele retornou uma quantidade de linhas considerável ou não, tá? Para adiantar, eu vou olhar aqui no meu modelo de usuário, porque eu já fiz isso antes nos meus selects, né? Então é dessa forma que eu retorno aqui, ó. Eu vou pegar exatamente esse código e vou substituir por esse código que eu já tenho aqui, tá? Substituir, beleza. Se o meu erro for undefined ou diferente de nulo, eu retorno o erro, a mensagem de erro e retorno aqui, ó, token igual a branco, ok? Somente isso. Se eu achei, então, alguma coisa, o que eu retorno? O erro é falso, retorna aqui o meu token, que é o rows de 0, que é a primeira linha que eu encontrei, ponto token, que é esse token aqui, que é esse nome que está lá no meu banco de dados, tá? Perfeito. Aqui eu retorno, então, o token para mim, que é o token que eu quero, tá? Na realidade, aqui eu só preciso fazer a verificação, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui, ó, eu tenho o meu retorno do meu callback, ao invés de eu retornar se deu tudo certo, eu simplesmente retorno aqui, ó, a validação, né? Posso colocar aqui, ó, validated, ou melhor, colocar em português, validado, token, validado, e aí eu faço aqui a verificação. Se token for igual ao token que eu passei por parâmetro, então quer dizer que eu tenho alguma coisa. Na realidade, nem isso eu preciso fazer, né? Se eu retornei, então, no meu select, eu posso simplesmente retornar true aqui, ó. Isso já serviria para mim. Então, se eu tenho alguma coisa aqui, eu retorno o token true. Se eu não tenho, eu posso fazer o seguinte aqui, ó, token falso. Nesse caso, eu não preciso, então, das mensagens, tá? Eu posso tirar a mensagem e fazer o seguinte. Se eu tenho alguma coisa no banco de dados, eu retorno o token válido igual a true. Se eu não tenho, eu retorno o token válido igual a falso. Ficou melhor aqui a linha de raciocínio, né? Então, se eu tenho, eu retorno true. Se eu não tenho, eu retorno falso, ok? Perfeito. Então, agora eu vou fazer uma verificação para ver se esse token existe, né? Fazer um teste em cima desse token, tá? Então, eu vou lá aqui no meu spec e vou criar um teste em cima dessa verificação de token. Muito bom. Então, com o método, eu vou colocar aqui o método verifica token. Então, com o método verifica token, tá? E aí deve retornar falso, porque eu vou colocar aqui um token inválido, tá? Deve retornar falso para um token inválido, ok? E aí eu vou colocar aqui um token válido só para a gente fazer um teste. Aqui, como eu não tenho um objeto, como não crio um objeto, né, como é um método de classe, a única coisa que eu tenho que fazer é token, verifica token, e aí eu passo o token que eu quero. Vou passar aqui, ó, token inválido, ok? Então esse é um token inválido que eu estou enviando, e aí o meu retorno aqui é simplesmente o retorno que eu tenho lá no meu modelo, que é token válido. Então, token válido should be igual a false, ok? Porque eu não tenho esse token que eu estou fazendo a verificação, tá legal? Salvei aqui, vou rodar o meu teste para verificar então se esse teste de token válido está funcionando. Funcionou também, ou seja, está passando o meu token válido. O que eu vou fazer então aqui? Eu vou colocar aqui só um true para ver se vocês verificarem que vai dar erro quando eu rodar o meu teste. Olha lá, deu erro falando que deveria ser true, ok? Então a validação do meu token também já está funcionando, ok? Agora vamos fazer mais um teste, que é o teste para poder excluir o meu token, tá? Então eu preciso pegar um token válido e preciso excluir esse token, tá? Como que eu faço isso então? Eu preciso gerar um token e depois apagar esse token, e esse token precisa ser inválido, tá? Então é esse o teste que eu preciso fazer. Então vou criar mais um teste aqui. O teste dessa vez, método, vou colocar aqui, ó, apagar token, ok? Perfeito. E esse apagar token
Vou deixar como método de classe também. Então, token.apagar token. E aqui ele tem que fazer o seguinte. Deve apagar o token. Somente isso, tá? Perfeito. E aí eu vou fazer o quê? Esse validar token eu vou fazer um pouco mais para frente. Então eu vou mandar aqui um token que eu quero apagar. Para isso eu vou ter que gerar um token, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar esse token primeiro. Então eu vou utilizar o método de criação do token, que é esse método aqui. Então primeiro eu crio o meu token. Ok? E aí eu vou ter aqui os meus retornos, tá? Perfeito. Depois que eu criei esse token, o que eu preciso fazer dentro dessa minha ação de criar token aqui? Ó? Eu não posso dar o Done ainda. E o que eu tenho que fazer é, eu tenho já o token aqui, ok? Se eu já tenho o token em mão, eu vou fazer aqui, ó, var token é igual ao token que eu tenho no meu retorno. Ok? Então eu já tenho o token aqui no meu retorno, porque eu acabei de criar esse token, tá? Depois que eu fiz isso, eu vou apagar o meu token. Então, dentro desse callback, eu vou gerar um outro callback, ok? Para apagar esse token que eu acabei de gerar. Token. E aí, vou colocar esse token aqui para poder apagar, ok? Então, mando apagar o meu token. Depois que eu apaguei esse token, eu ainda não vou dar o meu Done, tá? Depois que eu apaguei esse token, eu vou fazer uma busca para verificar se esse token ainda existe. Então, dentro da ação desse meu apagar token, eu vou fazer uma outra ação para verificar se o token existe, ok? Então, vou tirar isso daqui. Vou fazer o seguinte, crio o token, pego o token, apago o token, tá aqui. E aí eu verifico se o token é válido, tá? Então, quer dizer, eu testo se esse meu apagar token está funcionando, tá? E aí, qual que é o token que eu vou verificar se é válido? É esse token aqui que eu criei aqui, que eu estou passando em cadeia, tá? E aí os meus retornos aqui eu posso colocar como retorno, esse retorno aqui eu não estou utilizando, né? Então, posso deixar aqui como retorno a apagar, pronto. Vou criar esse aqui como retorno criar, ótimo. E aqui o meu retorno do validar, retorno validar, tá? Que aí são os retornos dos meus callbacks. Nesse outro aqui do validar, eu verifico se o token existe e ele tem que ser falso, porque eu já apaguei esse token, ok? Vou rodar aqui o meu código. Deu erro aqui, deixa eu ver o porquê. Apagar tokens not defined. Ou seja, eu preciso criar também agora esse apagar token lá no meu modelo, tá? Então vou vir aqui no meu modelo e vou criar então o apagar token. Tá aqui. Vou colocar exatamente igual eu coloquei no meu teste. Apagar token. E aqui a única coisa que eu mudo é o delete. Delete from token where token, o token que eu passei, ok? Se deu tudo certo, eu simplesmente vou fazer o seguinte. Vou colocar assim, ó, erro. Se deu errado, eu vou colocar no meu retorno do callback erro igual a falso, não, erro igual a true e a mensagem de erro. Se deu tudo certo, eu não preciso passar a mensagem e erro igual a false, ok? Simplesmente eu deletei e deu tudo certo. Vou rodar de novo o meu código. Tá aí passando, funcionando para mim então essa verificação, tá? Agora eu vou fazer mais um aqui para evitar todo tipo de erro que pode acontecer com esse modelo, tá? Eu vou fazer um teste de verificar, então, ó, verifica token válido, ok? Então eu preciso verificar se o token é válido. Eu sempre verifiquei se ele fosse inválido, né? Agora eu vou verificar se esse token é válido. Deve retornar true para um token válido, ok? E aí nesse caso eu mando criar o meu token, eu não mando apagar o meu token, e depois que eu criei, eu verifico esse token se ele é válido. Aqui ele precisa ser true, ok? Muito bom, vou rodar de novo o meu teste. Falhou aqui, deixa eu ver o que é que ele falhou. Então, o modelo verifica token válido, deve retornar true para válido. Então ele não deu certo, ele retornou falso aqui, né?
Deixa eu verificar o porquê. Eu mando criar o token, depois que eu criei o token, eu retorno esse token, depois que eu retornei, eu mando verificar se esse token é válido, e no meu token válido tem que retornar true, tá? Não funcionou, vou rodar aqui mais uma vez o teste para eu ver. Tá, eu vou ter que colocar aqui um console log para eu verificar qual que é o token que ele está retornando. Então, console.log. Deixa eu ver qual que é o token que ele está mandando aqui na minha depuração. Vou ver aqui diretamente no meu console. Ele está mandando esse token aqui. Deixa eu verificar se esse token existe lá no meu banco de dados. Rodando aqui o meu select. Esse token existe, então tem algum erro no meu código, porque ele está sempre retornando como falso, né? Então, foi até bom fazer esse teste aqui para verificar então se o token é true. Eu ainda tenho um erro aqui no meu modelo, não verifica token, porque ele está sempre retornando falso, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou verificar o erro que está retornando aqui na minha query, quando eu faço ali a minha busca, né? Então, eu quero verificar o que tem de erro e quero verificar o que tem de rows retornadas. Vou rodar de novo o meu teste. Aonde ele falhou, ele vai me dar o que eu preciso, tá? Então, aqui, ó, ele me deu a falha e aqui para cima ele vai me dar o erro. Então, ele está dando o erro aqui, tá? Deixa eu subir um pouco mais, o traço aqui, protocolo, parse erro, ele está dando erro de sintaxe aqui, ó, no meu SQL, justamente. Ok, então se ele está dando erro de sintaxe, deixa eu verificar aqui se esse meu select está fazendo da maneira correta. Select asterisco from token where token igual ao valor que eu quero. Deixa eu ver se é exatamente isso que eu coloquei aqui no meu SQL Workbench. Deixa eu setar aqui também como o database default e vou dar um select. Tá, isso está funcionando. Então, o que deve estar errado aqui é o token que eu estou passando. Vou fazer o seguinte, vou mandar mostrar a minha query, para que eu verifique, então, o que eu estou mandando na minha query. Tá, rodando o meu código. Deixa eu ver o que eu mandei na minha query. Select asterisco from. Tá, aqui, ó. Minha query está com um probleminha aqui. Deixa eu resolver a minha query. Eu só preciso mandar isso aqui e fechar, então, a minha aspas, ok? Então, era dessa forma aqui que meu select estava fazendo, ó. Estava fazendo da forma errada. Ó, select, tal, tá vendo? Então, isso aqui estava da maneira errada. Isso aqui estava sobrando, ó. Então, agora eu acabei de corrigir aqui, salvei. Vou remover os dados errados aqui agora, né? Que eu não preciso mais, os meus logs. E vou rodar o meu código de novo. Rodando aqui. Ele ainda deu problema, vou ter que verificar o porquê. Tá, token válido deveria, aqui ó, verifica, ok, entendi. Entendi uma coisa que está errado aqui, que é o quê? Aqui no meu select, se der erro, eu retorno token falso. Se eu conseguir e não deu erro, eu estou retornando token true, mas só que tem uma coisa errada aqui. O que eu preciso verificar é se a minha rol.length ela é maior do que 0, tá? Se ela for maior do que 0, aí é true. Se ela for igual a 0, aí não é true, aí é false, ok? Que é a verificação que eu tenho que fazer aqui, ó. Token válido, ele retorna, porém ele retorna sem linhas, tá legal? Então é isso que eu tenho que fazer. Esse cálculo aqui estava errado no meu verifica token, tá? Acabei de arrumar aqui, vou rodar o meu teste de novo. Tá, agora o apagar o token está dando problema, deixa eu ver o apagar o token. O apagar o token está com erro de sintaxe também. Então, arrumei aqui o meu erro do apagar o token, rodei o meu teste. Perfeito, gente. Agora o teste passando, tudo bonitinho, funcionando. Ou seja, agora sim eu garanti que o meu modelo de token está da maneira correta, tá? Vou fechar aqui, então, esses dados de token que eu acabei de fazer as verificações. E agora, o que eu preciso fazer é alteração nos meus modelos, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é não autorizar se eu não passar o meu token, tá? Então, eu vou fazer um teste aqui para o get de usuários, tá? Simplesmente o get de usuários. Eu vou abrir aqui o meu Advanced REST Client e vou tentar fazer um get aqui normal.
fiz um get, ele me retornou 200, funcionando bonitinho aqui no meu Advanced REST Client, ok? Então vou mostrar aqui para vocês, ó. Tudo funcionando, meu código 200, ok? Agora eu não estou passando nada no meu header. Se vocês olharem aqui no meu header, a única coisa que eu passo aqui, ó, é esse www form URL encoded. Eu não estou passando o meu token, tá? Então isso aqui deveria dar erro, deveria retornar aqui 401 falando que eu não tenho autorização, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Lá no meu controller, então no meu controller aqui eu tenho o meu todos aqui, né? Que ele me retorna então a minha lista. Eu fiz aqui alguns testes e agora eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer essa validação, tá? Vou tirar aqui, então, vou fazer a verificação, né? Como que eu faço para pegar o meu header, o token do meu header? Eu simplesmente posso utilizar o comandinho request.headers.nome do token que eu quero pegar, tá? O nome do token que eu vou trafegar vai ser out token, tá? De authenticity token. Então dessa forma aqui, ó, eu consigo retornar o token que eu mandei no meu header, tá? Perfeito. Então o que eu vou fazer antes de fazer a minha busca? Eu preciso bater lá no meu controller de token, tá? No meu model de token, né? Então eu vou fazer um require do meu token aqui, token. E aí, fazendo o require do meu token, o próximo passo que eu tenho que fazer é fazer aquele método de validação do token, para ver se o token existe, tá? Então é isso que eu vou fazer, ó. Pegar aqui o meu token e usar aquele método lá que eu acabei de criar, que chama verifica token, tá? Então esse verifica token, ele vai pegar o token que eu enviei por request, ok? Então esse token que eu enviei por request, vírgula, o meu callback, né? Que é a função que vai verificar para mim se o token é válido ou não. Eu posso olhar lá no meu teste para verificar como que eu verifico então esse token, ó, tá vendo? Eu tenho um retorno e esse retorno eu verifico se ele é válido, né? Então eu posso utilizar da mesma forma lá no meu controller. Tem aqui o meu retorno e esse meu retorno eu utilizo então o verifica token, tá? Perfeito. Então eu vou ter esse meu retorno no meu callback. Vou envolver todo esse meu if aqui nesse meu callback que eu estou fazendo aqui, ok? Então fechei aqui e envolvi todo esse meu request nesse callback do verifica token. Depois que eu fiz isso, então quer dizer que eu já verifiquei o meu token, tá? Então se eu já verifiquei o meu token e o meu token já existe, o que eu posso fazer então? Eu posso simplesmente entrar e depois apagar o meu token, tá? Mas antes de apagar o meu token, o que eu vou fazer também? Vou colocar aqui uma verificação if esse token aqui é válido, tá? Então se o meu token é válido, eu faço o resto da minha operação, tá? Que é a outra verificação, se eu tenho lá, então, o nome passado, aí eu faço, então, a busca, senão eu não faço, tá? Então, eu tenho aqui uma verificação. Else quer dizer que eu não tenho o token, ou seja, o meu token que eu passei é inválido, então, o que eu posso fazer? Retornar ali o status de 401 e falar que eu não tenho o token, tá? Então, eu vou fazer exatamente isso. Vou retornar aqui o 401 de não authorized e vou falar assim, ó, token inválido para, melhor, token inválido, vírgula, você não tem autorização de acessar esta API. Tá legal? Então, justamente isso daqui que foi feito. Vou reiniciar a minha aplicação e vou abrir lá de novo. Deu erro aqui, deixa eu ver o que é que faltou. O meu if aqui está faltando fechar, provavelmente. Então, eu tenho aqui na linha 11 do meu controller um erro. Vou verificar aqui na linha 11 do meu controller. Linha 11 do meu controller, eu abro aqui uma chave, fecho a chave aqui e tenho o meu else. Tá. Aqui dentro eu tenho um else, if também, tá bonitinho. Aqui, faltou abrir a chave do meu function. Perfeito. Então, abri a chave do meu function, vou rodar o meu código de novo. Abriu, levantou a aplicação. Agora, se no meu REST Client eu rodar, olha só o que vai acontecer. Não autorizado, você não tem o token de autorização dessa API. Ok? Então, é isso daqui que está acontecendo. Eu não consigo mandar sem o token de atualização. Ok? Perfeito. Então, como que eu faço agora para recuperar esse token? Tá? Como é que eu posso ter um token válido? Tá? Eu posso criar um método no header para que ele gere esse token para mim.
tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai vir aqui no nosso header. Primeiramente, a gente vai vir aqui na nossa rota e vai criar uma rota head para usuários. E essa rota head de usuários, eu vou direcionar para um método chamado head, ok? E esse meu método head em usuários, o que eu vou fazer? Eu vou gerar o meu token, tá? E vou gravar esse token no meu banco de dados e retornar ele diretamente no meu header, tá? Então, como que eu gero meu token? Eu posso olhar no meu teste de token e posso usar o método de criar token, ok? Então, vou fazer exatamente isso. Usar o meu método de criar token lá no meu controller para gerar esse token e depois eu vou retornar esse token lá no meu header, ok? Então, vou primeiro criar o meu token, ok? Então, criei o meu token. E agora, eu vou retornar esse token no meu header, tá? Então, criei o token, no meu retorno eu tenho o token diretamente aqui, ó. Vou pegar esse token gerado e vou adicionar ele no meu header, ok? Então, agora eu tenho meu header aqui com o meu token e eu retornando aqui 204 no content e eu já tenho meu token gerado lá no banco de dados, tá? Legal, como que a gente verifica então se esse token está funcionando e se essa rotina está funcionando? Vou derrubar a minha aplicação. Vou abrir lá de novo e agora eu vou fazer um teste aqui lá no meu código, passando o header, ok? Então vou fazer um header para essa rota, que se vocês olharem aqui na minha rota, olha só na minha rota que está aqui, ó, é o usuários JSON do meu head, ok? Então estou fazendo um header para esse usuário JSON. Estou fazendo um header para esse usuário JSON. Rodei aqui o meu send, ele me retornou 204 e me retornou o Authenticity Token. Então é esse token que eu tenho, ok? Então é esse token que é o token válido, tá? Beleza, então se é esse o token válido, e eu posso olhar lá no meu banco de dados também, vocês vão ver que esse token aqui eu posso utilizar. Tá aí, ó, o token no banco de dados, perfeito. Então se eu posso utilizar esse token lá, e esse token já está para mim aqui na minha aplicação, a única coisa que eu posso fazer então é utilizar um get passando esse token, tá? Nesse meu caso, no REST Client, está retornando 401 porque eu não estou passando o token. Agora eu vou passar o token, tá? Então o que eu faço aqui? Ó? Adicionar um header, vou colocar o token que eu quero e vou colocar aqui o nome do meu token, né? Que é o Alt_token, ok? E vou dar um send. Nota que agora funcionou, ele deu 200, ok? E funcionou perfeitamente retornando o dado para mim. Ou seja, agora está atualizando os meus dados. Se eu simplesmente tentar acessar diretamente do meu browser, localhost 3000/usuários, vocês vão ver que ele vai dar aqui o não autorizado, ok? Porque aqui eu não consigo passar o meu token no header. Porém, no meu Advanced REST Client eu consigo passar o meu token. E nota que agora ele retorna 200 para mim todas as vezes, né? Conforme eu falei para vocês, eu quero um token de somente uma ação. Ele somente entra e aí eu apago o token e não deixo mais autorizar com aquele token. Eu teria que gerar outro token para ter acesso a essa API. Então o que eu posso fazer aqui? Ó? Voltar aqui no meu código e na hora que eu verifico o meu token e vejo que eu posso entrar, então nessa forma aqui, ó, no meu get, ó, verifiquei o meu token é válido, então eu posso já fazer o resto dos dados que eu quero, tá? Então depois que eu posso fazer o resto dos dados, eu vou disparar aqui em paralelo. Eu não preciso nem esperar o meu callback, mas eu vou disparar em paralelo uma forma para deletar o meu token, ok? Então é justamente isso que eu vou fazer. Eu vou mandar apagar o meu token e vou passar esse token e eu nem estou interessado em saber o meu callback. Eu simplesmente vou mandar apagar esse token e vou passar o token que eu quero que seja apagado, tá? Que é esse token do meu retorno. Então, ó, eu vou fazer isso daqui e notem que nesse caso eu nem vou utilizar o callback aqui, ó. Eu poderia simplesmente dar um vírgula e utilizar o callback. Mas nesse caso eu vou mandar rodar isso em background, tá? Porque não me interessa, eu só quero acessar esse token uma vez só. Então, rodei e mando apagar o token em background, perfeito? Deixa eu fazer também uma correção aqui no meu item, porque como o meu callback pode estar vazio, nesse apagar aqui ele pode dar erro, porque esse callback aqui está undefined, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Somente uma verificação também se eu não mandei o callback. Então eu faço assim, ó, if callback for diferente de undefined, aí eu utilizo o meu retorno, tá? A mesma coisa eu faço para esse daqui de baixo, ok? Então se eu mandei o callback, eu utilizo o retorno, senão eu não utilizo. Nesse caso aqui, ó, eu não estou mandando o meu callback,
tá? Então não vai dar erro na minha aplicação. Salvei. Ah, legal. Aqui também eu errei uma coisa, né? Então, só para corrigir e ficar um pouco melhor, vou fazer o seguinte. Var token é igual a esse valor, tá? E aí eu passo esse token aqui para verificar e eu apago esse token aqui, ok? Perfeito. Agora eu vou reiniciar a aplicação de novo e vou rodar aqui o meu REST Client. Rodando uma vez, funcionou. Rodando outra vez, o Unauthorized. Agora eu não tenho mais esse token e não posso acessar. Eu teria que gerar um novo token, ok? Então eu vou gerar um novo token aqui no meu head. Gerei um novo token. Peguei esse token aqui agora, ok? Vou dar um get novamente com o novo token. Dei um get, funcionou 200 para mim. Então tá aqui os meus dados. Rodei de novo, Unauthorized, ou seja, perdi a autorização, porque esse token só vale para um request, um único request. Perfeito? Bom, pessoal, muito bom. Tudo funcionou, ok? Porém, a nossa aula já está muito extensa, eu vou parar por aqui. Vocês vão notar que agora, quando eu rodar o meu teste, vai quebrar um monte de teste, porque ele vai dar 401 em todos os meus gets de usuário, porque agora eu não estou passando o meu token, né? Então, eu vou ter que corrigir esse teste agora passando esse token para que isso funcione, tá? A gente vai fazer isso nas próximas aulas, então. Vou deixar por enquanto desse jeito para que a gente possa corrigir depois, tá? Essa aula foi muito produtiva, mostrei muita coisa interessante para vocês. Espero que vocês possam ter conseguido acompanhar. E se ficou com alguma dúvida, tirem as dúvidas nas aulas particulares que eu esclareço as dúvidas para vocês, tá legal? Então até mais e até a próxima aula. Pessoal, que aula corrida hoje, que aula puxada. Eu tive que correr um pouco para mostrar para vocês como é que funciona, tá? Mas o que eu recomendo, var passo por passo, pausadamente, para que vocês consigam entender todos esses conceitos que eu apliquei nessa aula, tá legal? Eu sei que é uma aula difícil, eu sei que é uma aula corrida, mas é uma aula muito importante que vai fazer com que você consiga desenvolver, então, a segurança total da sua API, tá legal? E lembrando, conta com o meu apoio para sempre que você precisar tirar as suas dúvidas, tá legal? Então até mais e até as próximas aulas.